Muito bem. O assunto agora é o caso da matéria da Folha de São Paulo sobre Arthur Lira, que foi censurada por Alexandre de Moraes. Decisão derrubada pelo próprio ministro depois. Aliás, estávamos ao vivo aqui, criticando a censura, quando veio a notícia da descensura. E aí depois nós juntamos num corte, está aqui disponível no nosso canal. Moraes censura e depois volta atrás, algo assim. O jornal buscou mais informações sobre os processos em que Moraes ordenou a derrubada de contas nas redes sociais e não encontrou muita coisa. Está tudo sob sigilo. Quer dizer, uma censura fez o jornal ir lá e olhar as outras censuras. E aí, censura já é algo obscuro e, de fato, é mantido assim pelo STF. Esse mesmo, que como a gente viu na outra pauta, está aí querendo monitorar a imagem, a evolução da sua imagem nas redes sociais. O inquérito das fake news, que teve como grande símbolo a censura a Cruzoé, revista semanal lançada aqui pelo antagonista, nem sequer tem versão digital, por exemplo. Além disso, somente Moraes tem acesso às folhas do documento. Em reportagem sobre o caso de Lira, a Folha cita o Twitter Files, que recentemente opôs o ministro do STF, Elon Musk, dono do X. Abre aspas. O relatório do Congresso dos Estados Unidos, com decisões sigilosas do magistrado para suspender perfis de redes sociais, também revelou casos que não partiam da PGR, Procuradoria-Geral da República, ou da PF, Polícia Federal, nem passavam por esses órgãos. Esse fato, atrelado ao sigilo de inquéritos, faz com que somente o ministro tenha condições de saber quantas contas já mandou suspender e por quais motivos. Fecho aspas. Quer dizer, é ele que tem a chave dos inquéritos. Não há qualquer tipo de transparência a respeito desses casos. Talvez porque, se houver, vai ficar muito claro que não havia razão para tomar uma série de decisões que foram tomadas. E nós criticamos esses inquéritos desde a raiz. Inclusive, a última tentativa por parte de parlamentares que hoje não ousam mais articular isso, de instaurar a CPI da Lava Toga, era também baseada na abertura do primeiro desses 3 inquéritos monstrenhos, que era justamente o da fake news. Abertura pelo Dias Toffoli, então presidente do STF, que passou para o Moraes a relatoria sem sorteio. Estava lá no escopo do requerimento para instalação da CPI da Lava Toga, que foi sabotada pela família Bolsonaro, que quando viu o mínimo de assinaturas sendo atingido, começou a telefonar para os parlamentares, vários deles relataram isso, Major Olímpio, Selma Arruda, Soraya Tronic, para que eles retirassem a assinatura. Não conseguiu que esses 3 retirassem, conseguiram que outros retirassem. E aí não foi instaurada a CPI da Lava Toga. Mas estava lá desde a raiz, e com base em muitas informações que vieram à tona pela própria Cruzoé. Então, Graeb, o Moraes mantendo aí decisões absolutamente obscuras. E não é só isso, né, Felipe? Isso aí demonstra um método de trabalho dos mais preocupantes. Porque ele se deu conta depois que ele tinha mandado tirar do ar uma reportagem que já existia lá há anos, estava publicada, como ele mesmo acabou dizendo depois na decisão que voltou atrás, né, na primeira medida, que não tinha avaliação, não emitia opinião a respeito do caso, simplesmente ouvia a ex-mulher do Lira. Ou seja, claramente, ele mandou tirar o conteúdo do ar sem saber do que se tratava. É incrível. Um juiz que decide algo sobre um direito fundamental, que é a liberdade de expressão e liberdade de imprensa, né? Liberdades essenciais para que a democracia funcione. Um juiz que decide a respeito desses assuntos, sem se dar o trabalho de entender direito o caso que ele está analisando, é para ficar preocupado, é para ficar bastante preocupado. E isso tem muito a ver com o procedimento que ele adotou nos casos que constam do relatório americano. São casos do STF e do TSE, né, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, e, sobretudo nos do TSE,
Muitas das decisões do Moraes foram tomadas com base nos alertas da tal da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. E daí, depois disso, vem despachos todos iguais. A assessoria alerta, chama a atenção do Moraes e fala, tá bom, vou despachar aqui. E daí vem aquele texto pronto, que já está lá num arquivo pronto dentro do computador dele, e pimba! Não é só que não há transparência a respeito do procedimento, parece haver um descuido muito grande também do Moraes na hora de tomar essas decisões. Virou uma espécie de padaria ali, de decisões contrárias à liberdade de expressão. Então, pode haver decisões justificáveis e outras que foram de cambulhada, como essa da Folha. Não pode ser assim. Não pode ser. Repito, a gente está falando de direito fundamental, de direito que o próprio tribunal, que o próprio STF, em dezenas de decisões anteriores, já falou, é um pilar da democracia. Os próprios ministros fazem questão, de vez em quando, de reafirmar esse valor, né? Então, intransparente e, vou dizer também, um pouco inconsequente, um tanto inconsequente, a maneira como o Alexandre de Moraes parece estar lidando com essas questões. É política, é rede social, parece haver um pré-julgamento. Primeiro a gente atira, depois a gente vê se era o caso de ter atirado mesmo. Se não for, como é só uma questãozinha aqui de liberdade de expressão, a gente volta atrás, não tem problema. Não faz sentido, né? Não aprendeu nada, porque o caso da Cruzoé foi exatamente assim. Quer dizer, primeiro tira do ar. Toffoli mandou uma mensagenzinha antes para o Moraes, reclamando, falseando, inclusive, o conteúdo da reportagem da revista semanal, lançado toda sexta-feira pelo antagonista, a Cruzoé. E o Moraes foi lá e mandou remover, mandou tirar do ar, censurou a reportagem. Foi a primeira dessa série de censuras que é mantida até hoje, a série. Ele não se preocupou com as consequências, ele não avaliou, de fato, se havia qualquer coisa que, enfim, pudesse embasar um pedido de remoção do ar, que é até difícil de pensar numa hipótese, porque isso, de fato, é censura. É falta de liberdade de imprensa, de liberdade de informação, de liberdade de crítica, mesmo que, eventualmente, eles possam encontrar que há alguma informação equivocada, etc., daí a mandar tirar do ar vai uma distância imensa. E não tinha. Quer dizer, tudo que era a essência da matéria estava absolutamente conectado com os fatos, e isso só se avolumou comprovadamente depois, quando Marcelo Debrecht começou a dar depoimentos gravados em vídeo, explicando o codinome do Dias Toffoli, o amigo do meu pai. Tem todos os vídeos aí registrados, e era isso que a matéria estava expondo, que nos e-mails internos o Marcelo Debrecht, direcionados para executivos da empreiteira, ele se referiu ao Toffoli como amigo do meu pai, perguntou, e aí, já acertou com ele e tal, tudo aquilo que depois ele explicou em depoimento. Moraes mandou tirar do ar. Por quê? Porque incomodou um ministro do STF. Então, atira primeiro, no sentido metafórico aqui, né? Ninguém está acusando ninguém de violência, a não ser a violência metafórica de se tirar uma reportagem do ar, feita com muito cuidado por jornalistas independentes que vigiam o poder, como é dever da imprensa fazer. E não está sendo feito, né, esse dever. Então, se eles querem uma imprensa chapa branca, como várias emissoras de TV estão aí, a gente está aqui para fugir a esse alinhamento com o poder que faz com que a população não saiba o que está acontecendo. A gente vai tentar expor aquilo que as autoridades públicas muitas vezes não querem que seja exposto, e que é relevante, que é importante, que é a informação que a imprensa precisa trazer à tona. Há alguns jornalistas aí em veículos impressos que trazem à tona, a gente repercute aqui, a gente dá atenção, a gente critica a imprensa chapa branca que omite informação, às vezes de propósito. Imprensa que não fala sobre determinada pessoa, aí quando acontece algo aparentemente
comprometedor para a pessoa, divulga quando se descobre que não era bem assim, depois não quer divulgar o resto da história. Tá cheio por aí. Aqui a gente mostra a história toda, com todos os elementos. Agora, quando atinge o ministro do STF, quando é verdade inconveniente para eles vêm com esse autoritarismo. No caso da Cruzoé, só saiu do ar quando o Celso de Mello emitiu uma nota dura contra qualquer tipo de censura. Ele, muito generosamente, não citou Moraes nominalmente, mas podia ter citado. E o Toffoli também. E aí constrangeu os coleguinhas de tribunal, e aí o Moraes retirou a matéria do ar, dando uma desculpa esfarrapada sobre um elemento secundário e dizendo que não era censura, porque a censura é prévia, etc. Quer dizer, conversa fiada, em vez de admitir o erro. E agora reincidiu porque não está nem aí. Porque essa defesa da liberdade de expressão, que não é liberdade de agressão, e exclamação, e caps lock maiúsculo, aquele monte de slogan que ele coloca na decisão é tudo para engambelar. Quem se preocupa com a liberdade de expressão vai avaliar tudo antes de mandar a matéria sair do ar. Olha a decisão que ele tomou contra o Telegram. Eu escrevi artigo naquela ocasião. Essa é uma decisão exemplar de como uma decisão judicial não deve ser feita. Ele simplesmente chama de ilegal, de imoral, aí reproduz o conteúdo da mensagem disparada pelo Telegram e não faz qualquer tipo de análise, porque a análise aí você pega cada trecho e você mostra por que aquilo não deveria ser assim, não deveria ter sido feito dessa maneira, à luz de alguma convenção social, de alguma regra pré-estabelecida, ou no caso da decisão judicial, da legislação. Você tem que mostrar em cada trecho onde que a legislação foi ferida. Ele não fez isso em nenhum momento. Então, quer dizer, ele reincide nessa canetada arbitrária, autoritária. E a imprensa está começando a sentir mais. Né? Tinha muita gente de olho fechado, quando atingia só militância, etc. A gente está expondo aqui, caso a caso. Porque não são todas as decisões do Supremo Tribunal Federal que são assim completamente. A gente mostra aquelas que são, de fato, arbitrárias, autoritárias, etc. A gente não tem essa pré-narrativa de um lado contra o outro. A gente avalia cada caso específico. Essa é a diferença do jornalismo. Você tem aquela imprensa chapa branca que está sempre do lado do poder e você tem a militância política que está sempre do lado do grupo político. O jornalismo tem que estar do lado dos fatos, do lado da legislação. E é assim que a gente faz o nosso trabalho. Agora, Greb, é muito tempo. São anos. O inquérito das fake news começou ali em 2019. A gente está em 2024. São 5 anos de censura acontecendo várias vezes ao longo desse processo. Não, e você chamou atenção para uma coisa que é importante, Felipe. Quando você vai, uma corte superior, um STF, quando vai decidir qualquer coisa que diz respeito a um direito fundamental, tem um dever dobrado, triplicado de justificar qualquer restrição àquele direito. Tem até linguagem técnica para isso, né? O STF gosta muito de se espelhar na corte alemã, né? Porque, enfim, as tradições jurídicas são parecidas e tudo mais. A corte alemã desenvolveu uma metodologia, quase matemática, para sopesar 2 valores, a proporcionalidade. Então, aqui temos uma questão de liberdade de expressão que vai ser contraposta a uma questão de privacidade. E daí eles, de fato, fazem quase que uma espécie de cálculo para ver qual dos 2 princípios devem prevalecer. Tem ali um procedimento de argumentação, de raciocínio. E quando você vai ver as decisões do Alexandre de Moraes, está faltando tudo isso. Está faltando cuidado. Tem um processo de canetar as decisões e mandar tirar as coisas do ar que não pode ser aceito como procedimento padrão de um ministro de cortes superiores.
que daí se vê diante da situação constrangedora de 2 ou 3 dias depois ter que voltar atrás, porque se deu conta de que não era o caso de mandar tirar uma reportagem antiga do ar, porque ela deixou irritadinho um político importante, presidente da Câmara. Não pode ser feito com esse descuido, com esse descaso. Repito, merece o dobro, o triplo do trabalho de justificativa se você está cerceando uma liberdade fundamental. O Alexandre de Moraes está usando metade, não é o dobro, é metade do esforço que ele deveria usar. Está fazendo isso por onipotência, né? E essa onipotência vem de muita complacência que se teve com as medidas arbitrárias dele ao longo desse processo, por conveniência política, obviamente.